Pode pensar. Então, nessa ação penal 505-49, depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes. Também vai ter aquela contradita? Por favor, excelência. Certo. Então, fica a testemunha contraditada por se tratar de um colaborador nos mesmos termos e sob os mesmos fundamentos das demais contraditas formuladas em relação às pessoas que se encontram na mesma situação, sem quebra de respeito ao depoente ou a quem quer que seja. Da mesma forma, como é um assunto já recorrente e apreciado pelo juízo, embora registrada a contradita, foi sobre o juízo a tomar o compromisso com base nos fundamentos que já foram exarados anteriormente. Então, o senhor Delcídio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem colocadas. Perfeitamente, doutor Moro. Também é sabido, senhor Delcídio, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse acordo, o senhor teria se comprometido a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Delcídio? Perfeitamente, é isso mesmo. Então, senhor Delcídio, eu faço uma dupla advertência ao senhor, no sentido que se o senhor faltar para a verdade, o senhor responde por um crime de falso testemunho e, além do que, o senhor perde o seu acordo de colaboração. Certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, senhor Delcídio. Boa tarde. Senhor Delcídio, primeiramente eu gostaria de saber que o senhor narrasse o período de filiação do senhor ao Partido dos Trabalhadores. Foi em 2000. Certo, e o senhor permaneceu filiado ao partido até que... Até o ano passado. Certo. E quando foi que o senhor conheceu o senhor Antônio Palocci? Eu conheci o ex-ministro Palocci na época em que vinha conversando com o PT para minha filiação. Desde aquela época. Tá certo. E na convivência do senhor no partido e no exercício do seu cargo, o senhor vivenciou, o senhor verificou se o senhor Antônio Palocci tinha influência nas questões do governo, nas decisões do governo federal? Sem dúvida nenhuma. Como se dava isso? Ele foi ministro da Fazenda, no primeiro governo Lula. Depois ficou fora do governo durante um tempo, retornou com o presidente Dilma como ministro-chefe da Casa Civil, mas sempre teve uma influência grande pelo leque de contatos que sempre teve com o mundo empresarial. O ex-ministro Palocci é uma pessoa que transitava muito bem no meio dos empresários, não só das indústrias de base, mas o sistema financeiro. Ele tinha um bom conhecimento de todos os empresários. Certo, mas com relação, então, primeiramente, com relação ao período em que ele não estava formalmente no cargo de ministro da Fazenda e nem no cargo de ministro da Casa Civil, o senhor presenciou e o senhor verificou que ele ainda tinha essa influência nas decisões da... Tinha influência, e sobre essas informações nós sabíamos, né, e especificamente no meu caso, até porque eu sempre conversei com empresários, com gente do sistema financeiro, com o meio político também, e eu fui da casa também, no caso específico da Petrobras, né? O ex-ministro Palocci tinha uma amplitude muito maior de atuação, mas até por ter sido da casa eu tinha conhecimento de muitas coisas através dos próprios ex-companheiros meus dentro da companhia. Uhum. O senhor, quando prestou um depoimento na Procuradoria da República, o senhor fez menção a que o senhor Antônio Palocci recebia pleitos de executivos, de empresários, e levava pleitos ao poder público, ao governo federal. O senhor pode explicar isso, como funcionava? Pode me informar, por exemplo, em qual dos depoimentos? É o único que está juntado aos autos, doutor. O único. Mais de um depoimento? É no último depoimento?
O que foi, Qual é a data? de 11 de outubro. 11 de outubro. Certo. Foi em Curitiba, aqui em Curitiba. Certo. Então, então, nesse depoimento da data de 11 de outubro, o senhor menciona que o senhor Antônio Palocci, de acordo com o conhecimento do senhor, traria pleitos dos empresários ao governo para que esses pleitos fossem atendidos. Sem dúvida, acho que pelo papel que ele desempenhou como ex-ministro e pela relação que tinha com o presidente Lula também, ele foi ministro da presidente Dilma também, né? Ele levava pleitos, esses pleitos eram discutidos internamente no governo, acompanhados, isso acontecia normalmente. E como isso se dava, professor? Primeiro porque ele tinha um diálogo tinha um diálogo permanente com os empresários, né? E pelas pontes que ele tinha com o próprio governo, então ele era um interlocutor bastante confiável do governo com relação a vários pleitos empresariais. Uhum. O senhor menciona aqui, com relação a... O senhor menciona especificamente aqui, campanha de 2010, que o senhor Antônio Palocci teria sido fundamental na arrecadação de valores do partido, que teria, durante esse período, inclusive feito campanhas já discutindo contrapartidas e tal. Gostaria que o senhor fizesse. Na verdade, a campanha de 2010, ele assumiu um papel muito importante de articulação do partido e da base, né, que foi construída para a eleição da presidente Dilma, com os empresários. E tinha um papel de coordenação, né, no processo. E, evidentemente, dentro dessas discussões, surgiam as doações, surgiam os debates sobre projetos de interesse de empresários, e ele desempenhava esse papel e tinha muito trânsito, e tinha muito relacionamento com todos esses setores. Uhum. E dentro da Petrobras? Dentro da Petrobras, o ex-ministro Palocci não tinha uma atuação direta. A atuação dele era sempre feita através não só do João Vacari, que era o secretário do partido, secretário de Finanças, mas também através do Renato Duque, que era um diretor alinhado com o Partido dos Trabalhadores. Essa questão da atuação do Renato Duque no recebimento de propinas, isso era de conhecimento? O senhor sabe se isso era de conhecimento de Antônio Palocci, se era de amplo conhecimento? Eu acho que as operações que ocorriam na diretoria de serviços, naturalmente, quem concebia e quem executava, eles tinham ciência disso, até porque, em algumas situações, até o próprio Renato Duque, até porque foi meu companheiro quando eu fui da Petrobras, ele mesmo me relatava como é que essas coisas aconteciam, e, consequentemente, acho muito difícil que ações desse porte não teriam conhecimento dos formuladores ou daquelas pessoas que executavam dia a dia. Uhum. O senhor sabe se ele se encontrava com Antônio Palocci, Renato Duque se encontrava com Antônio Palocci? Sim. Acredito não muito. O senhor sabe ou o senhor não sabe? Não, doutor Moro, eu não posso confirmar a frequência, né, mas evidentemente o ex-diretor Duque dialogava com o ex-ministro Palocci, não sei a frequência, se era esparso ou não, mas de qualquer maneira ele tinha um alinhamento claro com as orientações do partido, com as orientações que principalmente eram levadas pelo secretário de Finanças, o secretário João Vacari. Uhum. Um trecho aqui do seu depoimento, o senhor fala, eu vou até reproduzir os termos que o senhor utilizou, que o senhor fala que Antônio Palocci era o software, enquanto Vacari e José de Filipe eram o hardware. Gostaria que o senhor explicasse essa relação entre Antônio Palocci e Vacari nessa atuação do
E porque o Palocci era uma pessoa que fazia efetivamente os contatos com os empresários. Conversava sobre os projetos, fazia ponte com o governo. O João Vacari e o próprio de Filipe eram tesoureiros. De certa maneira, eles estavam no final da linha. Eles mais ou menos atuavam em cima daquilo que efetivamente já tinha sido formulado. Certo, mas essa relação envolvia a arrecadação de recursos? Com certeza que sim. Com certeza que sim. O trabalho dos dois tesoureiros era no sentido de se arrecadar recursos, claramente. E de Antônio Palocci também, ou não? Eu entendo que, como ele fazia a formulação e fazia os contatos, isso era de conhecimento dele também. Portanto, havia um entendimento com relação a si. Desculpe só um minutinho. Sim, doutor. Pela hora. Excelência, a testemunha está dando opiniões. Eu acredito que sim, eu concluo que sim, eu depreendo que sim. A testemunha sabe ou não sabe. Quer dizer, tratou de tema, tá bom, tratou, recebeu quanto, quando, onde, de que forma, porque acredito, suponho, excelência. Eu acho que a defesa e talvez o próprio Ministério Público pudessem indagar, se não o Ministério Público ou a defesa no seu momento, a fonte de conhecimento do que realmente está, essas questões de acredito, acho, são um pouco complicadas. Agradeço. Mas a defesa pode indagar isso na sua oportunidade. Então, como a lei dispõe que a testemunha depõe sobre fato e não dá opinião, pediria a Vossa Excelência que, por obséquio, policiasse essa circunstância. Não, mas aí é uma questão, doutor, que eu acho que tem que ser precisada para verificar se a fonte de conhecimento tem base ou não tem base. Mas a despeito do que dispõe a lei, excelência. É que não é uma opinião valorativa, né, doutor? Ele está colocando uma opinião no sentido de que ele entende que sabia. Mas a lei proíbe opinião, não é, excelência? Testemunha depois sobre fatos. Opinião valorativa, né? Testemunha depois sobre fatos. A lei é clara. Tanto o Ministério Público como a defesa vão poder indagar sobre a fonte de conhecimento da testemunha a respeito desses fatos. Eu só intervi, excelência, para encerrar, porque foram 12 vezes, acredito, suponho, nessa ordem deve ter acontecido. Sabe, nós estamos aqui hipotizando. E a justiça não é boatos, né? São fatos. Então pode prosseguir. Pode repetir a pergunta, então? Sim. Então, eu gostaria de saber dessa relação entre Antônio Palocci e João Vacari e José de Filipe. Essa relação. Relação direta. Vacari. Relação direta. Eu, evidentemente, não presenciava isso. Se é isso que a defesa está preocupada em querer levantar, até porque eu não participava dessa petit entourage, desse pequeno grupo que fazia essas articulações. Mas eu tinha conhecimento, porque eu conversava com os empresários e conversava com o pessoal da própria Petrobras, além de politicamente até pela forma como sempre me comportei dentro do Congresso, eu ter acesso a muitas informações através do governo e através da classe política. Então, é isso que tem que ficar muito claro. O conceito é muito claro, as ações são muito objetivas e muito claras. Agora, eu não participei diretamente dessas ações. Agora, tem informações muito pertinentes e que ao longo do tempo foram se confirmando e que demonstram nitidamente essa cadeia de comando que existia. Claramente. Certo. Com relação a Sete Brasil, o senhor tem conhecimento da atuação de Antônio Palocci na criação, na estruturação da Sete Brasil? A estruturação foi muito importante por causa dos fundos de pensão, por causa dos bancos, principalmente o BTG. Então havia uma participação consistente do ex-ministro nessa construção. Ele talvez fosse um dos poucos petistas em condição de fazer uma construção, engenharia financeira de um processo como esse, que não é simples, envolve muitos interesses e um projeto, do meu ponto de vista, muito inovador, que era fazer construção de sondas e construção de plataformas no Brasil. Certo.
Tá certo, sem mais perguntas. Ok. Ou seja, a acusação tem perguntas? A defesa de Antônio Palocci e Branislav Kutic. Tem pergunta. Excelência, senador Delcídio, quantos depoimentos o senhor prestou na qualidade de colaborador? Além dos depoimentos que eu prestei quando da minha colaboração, não passam de 10. Além dos que o senhor prestou, então, incluindo esses, passariam de quanto? Não, na minha colaboração foram 3 dias, em função dos anexos muito bem detalhados pelos meus advogados. Eu só estou perguntando. E depois no máximo 10, acho que não passou de 10. No total. Nós não passamos de 10. Até para responder a um questionamento da defesa, na última vez que aqui estive, doutor Moro, que eu seria uma espécie assim de delator de plantão. Eu já vi casos de outros delatores que já passaram de mais de 100 depoimentos. Eu estou muito aqui. Essa é uma questão do processo. É outro processo. Questão superada. Mas eu entendi a pergunta do doutor Moro. Sim. E além disso, excelência, não foi delator de plantão, foi coringa da delação. Diferente. Mas então vamos entrar nessa questão novamente. É outro processo. Tem outros processos. É ofensivo isso, né, doutor? Então é melhor muito não bem. entrar naquele novamente. Perfeito. O senhor fez acordo de colaboração com outro Estado que não o brasileiro? Não. Fora do Brasil, o senhor não fez nenhum? Não. O senhor disse que as suas informações não são informações auridas por estar presente às reuniões em que os fatos aconteceram, mas porque o senhor tem informações na qualidade de congressista, de empresários e de outros servidores públicos. Mas eu queria antecipar ao senhor que o senhor Pedro Barusco aqui esteve na data de hoje e disse que o senhor não tinha o menor conhecimento ou a menor participação no assunto relativo às sondas e à SET Brasil. Como é que o senhor justifica este fato? Primeiro que eu nunca tive relação com o Pedro Barusco. Não, mas ele disse que o senhor não teve relação com o assunto. A minha relação, no que se refere à SET Brasil, era a relação com Renato Duque, que foi um dos que estruturou essa operação, e com o Ferraz, que era em menor intensidade, que o Ferraz era também da diretoria da Petrobras e presidente E para ser objetivo, para não tomarmos todo o tempo aqui do juízo, ficamos com o Ferraz. O Ferraz também, depois destes mesmos autos, e disse que o senhor Antônio Palocci não teve qualquer tipo de ingerência ou contato. Só pela ordem, o Ferraz não se pôs nesses autos. Ele consta o depoimento que ele prestou na colaboração dele, e isso está agregado aos autos, é o meu juízo. Está agregado, inclusive, pelo Dr. Patti. Ah, sim, não como testemunha aqui. Não como testemunha. Bom, mas a gente segura dos autos, sim. Ele está como Eu denunciado. quero saber o fato. Eu não quero me perder, digamos assim. Então, como é que o senhor explica que o senhor é desmentido, que o senhor é contrariado pelo senhor Barusco, que foi o homem que construiu este projeto das sondas? Ele vem aqui e diz assim, eu perguntei hoje para ele, o doutor Delcídio, o senador Delcídio participou, ele se informou, ele teve absolutamente nenhuma. E disse, eu perguntei também, o doutor Palocci, o ex-ministro Antônio Palocci, teve alguma ingerência? Ele disse, não. Então eu quero que o senhor dê o nome de quem falou isso para o senhor, porque o senhor está sendo desmentido pela testemunha. Renato Duque, e no caso do Ferraz, pela proximidade que ele sempre teve com o ex-ministro Palocci. Muito bem. Ponto. Então o senhor sabe, o senhor tem uma formação superior, o senhor sabe que desde Aristóteles, duas afirmações contrárias não são verdadeiras. Uma é falsa. Claro. Isso é um copo. Isso é uma caneta. Doutor, aí está argumentando com a testemunha. Não estou argumentando. A pergunta é a seguinte. O senhor Ferraz, que disse que o Palocci não teve nenhuma participação, e o senhor Barusco, que também são delatores e também receberam prêmio, eles mentiram? Não, eles não mentiram, não. No caso do Barusco, ele falou absoluta verdade. Eu não tinha relacionamento com o Barusco, nunca tive.
E nunca sequer eu procurei, ou sequer almocei, ou sequer eu encontrei. A minha relação era com o Renato Duque. Ele disse que o senhor jamais se reuniu e que o senhor não tinha nenhum conhecimento do que se passava lá. Agora ele disse que não tem conhecimento. Tem conhecimento. Está colocando palavras ele está dizendo... O senhor Delcídio. Perdão, o senhor Barusco disse aqui que não tem conhecimento do envolvimento do senhor senador Delcídio Amaral. E não afirmou em absoluto que ele não tem. E nenhum o conhecimento da testemunha, doutor. Aí o doutor também está afirmando algo que a testemunha não falou. Excelência, então vamos simplificar. O Barusco veio aqui e disse que o senhor Antônio Palocci não teve qualquer participação. Ele disse que não tem conhecimento da participação do senhor Antônio então Palocci. Isso que o doutor está falando é que ele também não tem conhecimento, é isso? Como? O que a testemunha, o que o senhor Delcídio está dizendo, é também por não ter conhecimento, ele não está fazendo afirmações absolutas? Não entendi a pergunta. Qual que é a pergunta para o testemunha? Bom, vamos retomar a pergunta. Eu queria saber, então, se em face disso que foi exposto, o senhor Barusco e o senhor Ferraz, que disse textualmente que o senhor Palocci não teve qualquer ingerência. Não, doutor, eu estou indeferindo dessa forma a questão, não foi isso que a testemunha disse, doutor. Excelência, está na delação doutor. Do Ferraz. Excelência entendeu o que eu estou perguntando? Do Ferraz agora. Não, o senhor falou do Barusco. Não, Ferraz agora. Tá, Ferraz, perfeito. O senhor Ferraz disse na sua delação que o senhor Palocci não teve qualquer participação. Aliás, ele nunca conversou com o senhor Palocci sobre Sete Brasil. E ele é um dos estruturadores. Então eu pergunto para o senhor direto e objetivamente, quem está mentindo? É ele ou o senhor? Eu estou falando exatamente aquilo que eu conheço e pelos contatos que tive. E, portanto, se há alguma delação que contraria isso, eu não me comprometo com essa delação que foi feita. Eu me comprometo com aquilo que eu estou dizendo aqui. E o que eu conheço. E outra coisa também, gostaria de registrar, doutor Moço, se o senhor me permite. Não, agora eu estou fazendo a pergunta. O doutor Barusco entrou na Sete Brasil mais à frente. Ele trabalhou durante um bom tempo com o próprio diretor Duque. Ele não entrou na estruturação. Essa pergunta não está interessando a defesa. Depois, naturalmente, o senhor vai responder ao meritíssimo juiz se ele lhe perguntar. Eu queria saber também o seguinte. O senhor disse, não participei dos fatos. Tudo o que eu estou dizendo, eu disse em razão de informações que tive enquanto membro do Congresso Nacional, de empresários e de outros servidores. Pergunta, então o senhor não sabe desses fatos por tê-los testemunhado ou presenciado, mas por ouvir dizer, é isso? Não por ouvir, pelos contatos de pessoas que faziam parte desse próprio processo da Sete Brasil. Eu não perguntei de quem, mas essas pessoas disseram para o senhor, absolutamente, então, é por ouvir dizer. Absolutamente, falaram para mim com plena convicção, inclusive indicando até os percentuais. Muito bem. Quanto cabia a quem, como é que isso era distribuído. O senhor viu a distribuição? E, portanto, não, isso então, eles que me relataram. Não foram eles que me contaram. Eu não estou perguntando quem, eu estou dizendo se foi por ouvir dizer. Eu deixei muito claro na minha colaboração que a minha colaboração era de um político. E, sendo uma colaboração de um político, o meu testemunho era em cima da ex-liderança do governo e de alguém que participava efetivamente das principais decisões do país. E o senhor acredita em tudo que o senhor ouve no Congresso? Não, eu sei filtrar muito bem. Eu tenho experiência suficiente para filtrar. O senhor disse aqui também que o ex-ministro Palocci tinha uma interlocução muito boa com o empresariado, enquanto representante do governo, para fazer exatamente como convém ao ministro da área econômica. E fora do governo também. Posso terminar a pergunta? Tá bom. O senhor me permite? Vou repetir, então. Eu pergunto, ele tinha, então, como membro do governo, uma excelente interlocução com os setores produtivos, com a cadeia produtiva, com o setor financeiro, com a indústria de base, as palavras são do senhor. O senhor acha isto uma coisa comprometedora, ou o senhor acha isso, já que o senhor pode achar aqui nessa audiência, ou o senhor acha isso normal dentro das atribuições de um ministro da área econômica?
de um ministro, claro, evidentemente, isso é do dia a dia de um ministro. Agora, o que não é natural fora do governo. O doutor está brigando com a testemunha, doutor. Mas ela quer responder, ela quer usar o expediente parlamentar. Eu vou pedir para o doutor se acalmar na inquirição da testemunha e deixar a testemunha responder. A minha pergunta, Excelência? Sim, estava respondendo a sua pergunta. Não, ele quer responder ultra petita, além da pergunta. Não, o doutor perguntou se acha normal. Ele respondeu que achava normal isso, mas não achava normal isso. E o senhor não deixa ele terminar. Então o que o senhor acha normal? Fora do governo, é isso? Fora do governo. Eu vou pedir a gente também tratar com mais urbanidade a testemunha. Toda vez que é inquire dessa testemunha para o doutor, essa briga. Estou chamando a testemunha de senadora. Com todo respeito. Mas Excelência, acho que está interpretando mal. Doutor, não é? Tá Bem, sendo senador Delcídio, com todo e devido respeito, o senhor pode me informar, ou informar a defesa, se, na qualidade de membro do Congresso Nacional, que tem por obrigação legislar, fiscalizar e controlar os outros poderes, o Poder Executivo principalmente, é normal também um parlamentar ter interlocução com a sociedade para captar-lhe os anseios e levar as suas ideias ao Congresso? Como parlamentar, sim. Eu estou perguntando isso e vou complementar esta pergunta. No período que intercorreu entre titularidade do Ministério da Fazenda e titularidade do chefe da chefia da Casa Civil do governo, o senhor Antônio Palocci foi parlamentar, foi deputado federal? Foi deputado federal, sim. Em que momento ele teria interlocução sem exercer nenhuma função pública? Logo depois, um exemplo típico é depois da Casa Civil da presidente Dilma. Ele não teve nenhum mandato parlamentar. Mas depois Foi um mandato muito curto, um mandato de, se eu não estou enganado, um mandato de menos de um ano. Um ano não é um período curto, não é? É muito curto. É um quarto do mandato. E do primeiro mandato. O tempo era, agora não sei se mudou. Todas as perguntas, então. Muito bem. Aliás, eu só gostaria, doutor... Não. O senhor disse que ele teria influência na arrecadação. Isso é um conceito genérico. Eu quero saber junto a quem, quanto, de que forma e onde ele teve essa interferência, porque senão fica difícil nós identificarmos qual é o fato preciso que o senhor quer significar. Olha, eu volto a repetir, eu não participava dessa entourage, mas eu tinha as informações necessárias para compreender o papel do ex-ministro Palocci na arrecadação de recursos nas campanhas. A minha compreensão é diferente, então é a sua opinião? Não é minha opinião, não, é a realidade. Os fatos estão demonstrando isso. Muito bem, então eu quero, senador Delcídio, por favor, me diz quanto foi arrecadado, de quem, de que forma, através de quem, de que banco, por favor. Não só os bancos, mas as grandes empresas de construção, de montagem. Não precisa... Dê o nome e aponte a importância, por favor. Os bancos todos ajudaram. Todos os bancos ajudaram. Todas as instituições financeiras ajudaram. As empresas ajudaram. É só o senhor consultar minimamente a prestação de contas. Depois aqui o senhor que está afirmando uma coisa, e eu quero os detalhes sobre isso. Quero saber qual banco e quanto. Aí, doutor, eu vou interromper pelo seguinte, nós estamos falando aqui desses pagamentos Petrobras e Sete Brasil, que é o que interessa, né? E me parece que pelo menos que me recordo isso no jornal, o senhor Palocci teria participado de arrecadação de contribuições eleitorais oficiais, ou não? Não, ele não tinha essa função, Excelência. O tesoureiro das campanhas era o senhor Di Felipe, e a testemunha mesmo aqui acabou de dizer, e o senhor Vacari. Certo. Então, e o senhor quer saber, o doutor quer saber de contribuições eleitorais oficiais, ou nós estamos falando aqui da questão... Quaisquer contribuições e quanto teriam sido feitas através do ministro Palocci, porque senão é muito vago. Então, talvez o senhor poderia dizer algum exemplo concreto que o senhor conhece, que ele teria, do seu conhecimento, que ele teria se envolvido na arrecadação? O consórcio de construção civil de Belo Monte, por exemplo, doutor Muro, onde estão as grandes empresas, OAS, Odebrecht. Estou dando um exemplo aqui. Pedi um exemplo, né, doutor? Foi o que o doutor pediu também para ele, não foi? Quanto e qual
quais empresas? Bom, só o que foi aferido na construção civil foram quase 143 milhões de reais de Belo Monte. O que é aferido, excelência? Aferidos não, já verificados, inclusive com outras delações de outras empresas que participaram desse projeto. Quer dizer que o senhor está afirmando que houve uma contribuição à campanha de 140 e tantos milhões. A campanha de quem? Da presidente Dilma. Presidente? Feita através de quem? Feita através dos empresários que cuidaram da construção civil do projeto. Que recebeu foi a campanha da presidente Dilma. Na pessoa de quem? Na pessoa da coordenação de campanha e dos tesoureiros. Isso tem rosto, tem nome, por favor? Claro que tem nome. Primeiro, o senhor João Vacari era tesoureiro do PT, não era tesoureiro de campanha. O tesoureiro de campanha era o De Filipe, mas o ex-ministro Palocci tinha um papel muito importante junto a esses tesoureiros, principalmente pela capacidade que ele tinha de arrecadação. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.